como Deus quer que vocês vivam. Agora, amigos, pedimos que vocês honrem os líderes que trabalham arduamente por vocês, a quem foi dada a responsabilidade de encorajar e orientar vocês na obediência. Tenham toda a consideração e amor por eles. Cultivem o companheirismo, cada um fazendo sua parte. Nosso conselho é que vocês advirtam os desocupados que vivem à custas dos outros para que arranjem uma ocupação. Incentivem os desanimados e ajudem os cansados a recuperar as forças. Sejam pacientes com todos e atentos às necessidades individuais. Cuidem para que, quando estiverem nervosos, vocês não ofendam os outros. Procurem o melhor em cada um e façam sempre o melhor que puderem para despertar o que há de melhor no irmão. Sejam alegres em qualquer situação. Orem o tempo todo. Deem graças a Deus, não importa o que aconteça. É como Deus quer que vocês, que pertencem a Cristo Jesus, vivam neste mundo. Não apaguem o espírito, nem reprimam os que afirmam ter recebido uma palavra da parte do Senhor. Mas também não sejam ingênuos. Analisem tudo e guardem apenas o que for bom. Joguem fora tudo que tiver ligação com o mal. Que o próprio Deus, o Deus que deixa tudo santo e completo, faça vocês santos, completos e ajustados, espírito, alma e corpo, e os mantenha sempre preparados para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois quem chamou vocês é de total confiança. Se Ele disse, é porque vai fazer. Que bom que podemos nos encontrar mais uma vez, agora num novo ano, um novo tempo. Com certeza a sua mente, o seu coração agasalha intenções, projetos, sonhos, desafios para este novo ano. É assim que a gente precisa levar a nossa vida. Aquilo que vai ficando para trás, fica para trás e a gente vai caminhando para frente, com novos alvos, novos desafios. Aquilo que não foi alcançado da maneira que gostaríamos, nós tomamos novo fôlego, damos um passo para trás, tomamos impulso e caminhamos para frente. Nós temos todos os motivos para não ficarmos parados. Quando você pensa que o nosso Deus já fez tudo que nós poderia fazer para que nós pudéssemos ter salvação, uma vida abundante, a presença do Espírito, a sua palavra à nossa mão, tantas bênçãos, tantas possibilidades que Ele abriu para nós nessa nova vida, nesta nova realidade, nesse relacionamento com Ele, nós percebemos que somos pessoas que não podemos desistir, que não podemos esmorecer, que devemos ter no nosso coração esse fogo ardendo, esse coração fervoroso, essa ideia de que nós vamos em frente porque o nosso Deus já está lá aonde Ele quer nos conduzir. É assim que eu gostaria de pensar com você sobre este novo ano. Tantas novas metas, tantos novos sonhos, tantas novas esperanças com relação a esse novo período na nossa vida. Por isso, dentre os muitos prognósticos que foram feitos, dentre as muitas possibilidades que temos, dentre os muitos mandamentos que aprendemos que devemos colocar em prática na nossa vida, quero lembrar esta palavra do apóstolo Paulo, quando ele diz, orem continuamente. Em algumas versões, orem sem cessar, ou não deixem de orar. Quando a gente pega essa expressão isoladamente, ou esta frase isoladamente, nós podemos imaginar que isso reflete o que é a totalidade da vida cristã. Sem oração, de fato, não é possível ser cristão. O cristão verdadeiro, o discípulo de Jesus, aquela pessoa que quer ter uma comunhão íntima com o Senhor, ela vai buscar a oração, ela vai buscar Deus em oração, ela vai buscar a comunhão com Deus através da oração também. Não é à toa que Jesus ensinou os seus discípulos a orar
E no Sermão do Monte nós temos um ensino muito claro, quando ele diz, olha, vocês vão orar, mas não façam como os fariseus hipócritas que oram para serem admirados pelas pessoas. Eles já receberam a sua recompensa, que é exatamente essa admiração. A verdadeira recompensa da oração é quando Deus responde, não a oração, não o pedido que é feito na oração, mas responde à oração. Ele vem e entra em comunhão com aquele que está em oração, em mais íntima comunhão com aquele que está em oração. Então essa foi a palavra de Jesus no Sermão do Monte. Não orem como os fariseus hipócritas que querem ser vistos pelas pessoas, e eles já receberam isso, que é ser vistos à admiração das pessoas. Vocês devem buscar comunhão com o Pai, que o Pai que vocês consigam se sintonizar com o Pai. É por isso que ele também orienta a nós entrarmos no nosso quarto e fecharmos a nossa porta para darmos exclusividade a Deus neste relacionamento, para termos sensibilidade para perceber Deus respondendo à nossa oração, não ao pedido, mas especialmente respondendo à oração, ao anseio desta alma que larga outras atividades, que larga outros compromissos da sua agenda para entrar no quarto, fechar a sua porta e dar esta exclusividade neste relacionamento com Deus. A oração então permite que a gente lá sozinhos, Deus e este que clama e este que busca recebe de Deus atenção. Eu me lembro de uma frase das redes sociais que lembrava que no mundo há 7 bilhões de pessoas e Deus ouve a sua voz. Deus dá exclusividade a você. Isso é tremendo, esta experiência é tremenda. Então é importante que a gente lembre que dentre os muitos mandamentos que recebemos para ter um ano novo, melhor, diferente do que passou, com mais acertos, com mais vida, nós recebemos a orientação de orar. A oração não pode deixar de fazer parte da nossa vida. É por isso que Paulo usa essa expressão, orem continuamente, orem o tempo todo, orem sem cessar. Não deixem de orar, não parem de orar em todas as ocasiões, em todas as circunstâncias, por todos os motivos. Não existe motivo que a gente não deva orar, não existe circunstância que possa nos impedir de orar. Você pode orar aquela oração simples, rápida, quando você está na recepção e a pessoa chama o seu nome para a sua entrevista de emprego. Você fala, Senhor, me abençoa agora. Abre essa porta de emprego e vai para a sua entrevista firmado de que Deus vai te abençoar. Aquela oração que você está na mesa de cirurgia, está para entrar, o médico está explicando, olha, nós vamos dar uma injeção em você para dar uma sedação, você vai tomar uma anestesia, ele está te explicando e você, mal ouvindo ele, falando assim, Senhor, me abençoa, cuida de minha vida. Se eu não voltar, o Senhor cuide da minha família, dos meus queridos. Aquela oração que você faz ali, relâmpago, uma oração rápida, por uma necessidade específica. E também esse tempo de oração que deve tomar o nosso dia, que deve tomar as semanas e os meses deste ano, que deve envolver aquele problema que se arrasta por vezes, aquela consulta que demora para sair, aquele exame que demora para responder, depois o retorno que demora e o diagnóstico que demora, e isso vai angustiando a nossa alma. Isso tudo deve ser envolvido com oração. Isso tudo deve ser colocado no altar de Deus, isso tudo deve ser derramado diante de Deus. Orar é este privilégio tão grande de sabermos que o Rei do Universo nos concedeu uma audiência exclusiva. Isso deve fazer parte da nossa vida. Mas eu disse que quando a gente separa esta expressão, esta frase isoladamente, temos uma noção um pouco errada da realidade da vida cristã. É por isso que o apóstolo Paulo dá tantas outras recomendações a respeito desta vida cristã, e dentre uma delas é que vocês devem estar alegres sempre, ou dar graças em todas as circunstâncias, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Que toda circunstância se possa dar graças, porque a gente tem a confiança, a plena certeza no coração
de que as circunstâncias não impedem Deus de agir, não impedem o amor de Deus de ser derramado e manifestado na nossa vida, não tomam Deus de surpresa. É preciso nos lembrar mais uma vez que nenhuma circunstância da nossa vida escapa ao controle de Deus. O nosso Deus é o Senhor da história e o Senhor da história da minha vida também. Por isso que o apóstolo Paulo, dentre as muitas orientações que ele vai dando aqui ao final da sua carta, vai nos lembrando da alegria, vai nos lembrando de orarmos continuamente, de não apagarmos a ação do Espírito Santo, de não desprezarmos a palavra que vem ao nosso coração, que é dirigida a cada um de nós. Como você não deve desprezar esta palavra que está sendo dita para você agora? A sua vida de oração deve e pode melhorar. Ela deve ser mais consistente, ela deve ser mais ampla, ela deve ser mais contínua na sua vida. Isso é muito importante, isso vai trazer alegria. Eu não conheço. Pare para pensar também, lembre de alguém que, tendo buscado a Deus em oração, voltou deste encontro menos alegre, desanimado, entristecido. Às vezes, quando recebemos notícias duras e difíceis, ou compreendemos a vontade de Deus, olha, Deus é isso que Ele vai querer, mas nós saímos dali tranquilos e convictos. Você lembra do Senhor Jesus, no Getsémani, quando Ele chama os seus discípulos para orar com Ele, porque a sua alma estava angustiada, porque Ele estava pressentindo a morte, o horror da morte tão próximo. E quando Ele ora, volta, fala com os discípulos, ora novamente, Senhor, se for possível, passa de mim este cálice, o horror da morte, até que finalmente Ele é tomado por paz. A cruz não foi tirada da sua vida, não foi tirada da sua história, da vontade de Deus, do rumo que Deus estava dando para a sua vida, mas Ele se levanta tranquilo e convicto e diz, vamos em direção àquilo que é a vontade de Deus, ainda que a vontade de Deus fosse um cálice amargo, difícil de ser digerido. Veja que coisa maravilhosa. Ninguém que vai a Deus em oração volta decepcionado, volta triste, abatido. A gente é envolvido pela paz de Deus, que excede todo entendimento. Esta é a promessa que o apóstolo Paulo registra ali em Filipenses, no capítulo 4. Levem a Deus toda ansiedade. Orem continuamente, orem por tudo, orem por todo tipo de ansiedade. Levem a Deus pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Não é um grande desafio, não seria assim uma grande esperança no nosso coração sabermos que, diante de todos os desafios que temos para 2023, diante de todos os sonhos e projetos que estamos acalentando em nosso coração, sabemos que todo momento de ansiedade, que todo momento em que eu me sentir com medo, que todo momento que eu me sentir desanimado, se eu for a Deus em oração, se eu buscá-lo em oração, eu serei envolvido pela sua paz, uma paz que excede todo entendimento. Eu quero te convidar a orar, a criar uma vida de oração, um ambiente de oração, a ter companheiros de oração, a ter pessoas que cada um em seu lugar são capazes de entrar no seu quarto, fechar a sua porta para ter um encontro exclusivo com Deus, para marcar esse tempo de exclusividade com Deus, de comunhão, de intimidade com Deus. Por isso que o apóstolo Paulo nos diz assim, olha, orem continuamente. A oração cura a alma. A oração traz novos sentimentos no nosso coração. A oração abre os nossos olhos para enxergar coisas novas que Deus quer fazer. E que coisa tão pertinente. Novo ano, novas coisas. Novo ano, vida nova. Novo ano, novas práticas. Novo ano, nova vida. Eu quero te convidar a fazer isto. Fecha os teus olhos, vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos o privilégio da oração.
conquistada pelo teu Filho Jesus na cruz do Calvário, quando na sua morte aquele véu do templo se rasgou e todos e cada um de nós tem agora o direito de entrar na tua presença, ir diretamente a ti e poder se relacionar com o Abba, com o Pai. E é assim, ó Deus, que nós trazemos a nossa vida diante de ti. Colocamos, ó Deus, tudo que somos, tudo que temos, todos os sonhos, os projetos, colocamos no teu altar. Sabemos, ó Deus, que a nossa vontade nem sempre é a melhor. Por isso, nós desejamos, antes e acima de tudo, que a tua vontade se manifeste na nossa vida. Ó Deus, permite-nos a cada dia vivermos esta experiência gloriosa de termos um encontro contigo na oração. Não apenas os pedidos respondidos, mas especialmente o Senhor responder à intenção da oração, que é estar contigo, que é ter um encontro contigo. Ó Deus, se manifesta na nossa vida, ser presente em nossa vida e molda o nosso coração à tua vontade. É a nossa oração para todo o ano de 2023, no nome precioso e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém, ó Deus. Que Deus te abençoe, que a sua vida de oração possa revigorar toda a sua vida, que a sua vida de oração possa abrir os teus olhos espirituais, que a tua vida de oração possa fortificar o seu relacionamento com Deus e com seus irmãos. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.